Os primeiros minutos depois que você abre os olhos podem estar decidindo o rumo de todo o seu dia, e a maioria das pessoas nem percebe isso. Existe um momento específico pela manhã em que sua mente fica completamente vulnerável, pronta para absorver qualquer influência, boa ou ruim. O problema é que quase todo mundo preenche esse espaço com ansiedade, notícias negativas e distrações. Mas há uma forma antiga e poderosa de proteger sua mente antes que o mundo tenha a chance de falar com você. E quando você entende isso, sua manhã e sua vida nunca mais começam do mesmo jeito. Mas o mais surpreendente é que isso não é apenas uma ideia motivacional. É um estado real do seu cérebro. Nos primeiros minutos após acordar, sua mente entra em um nível de receptividade tão alto que tudo o que você consome vai direto para o seu subconsciente, sem filtro, sem resistência. É como se alguém tivesse acesso livre para programar seus pensamentos, suas emoções e até as decisões que você vai tomar ao longo do dia. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas comete um erro silencioso, que começa a destruir o dia antes mesmo dele começar. A primeira coisa que a maioria das pessoas faz ao acordar é pegar o celular. E parece inofensivo, mas não é. Notícias negativas, discussões, comparações, cobranças, tudo isso entra direto na sua mente ainda aberta, ainda vulnerável. Sem perceber, você já começa o dia sentindo pressão, ansiedade, irritação. E o mais perigoso é que o seu subconsciente não questiona nada disso. Ele apenas aceita e transforma esse conteúdo no padrão do seu dia. É assim que um simples hábito matinal passa a controlar sua forma de pensar, agir e reagir. E é aqui que entra um dos ensinamentos mais poderosos de Napoleon Hill. O seu subconsciente não distingue o que é real do que é repetido com emoção. Para ele, aquilo que você alimenta logo cedo se torna uma ordem, um padrão que ele vai trabalhar o dia inteiro para confirmar. Se você começa a manhã com medo, ele busca razões para sustentar esse medo. Se começa com pressão, ele cria situações que reforçam isso. Mas quando você entende esse mecanismo, percebe que não está apenas começando o dia, está programando tudo o que vem depois. Mas existe uma forma de interromper esse ciclo antes que ele comece. Existe uma maneira de proteger sua mente ainda nesse estado aberto, antes que qualquer influência negativa encontre espaço. E o mais curioso, isso não é algo novo. É uma prática antiga, registrada há milhares de anos, usada em momentos de ataque, pressão e conflito. Um método que não apenas acalma a mente, mas posiciona você acima das vozes negativas. E é exatamente aqui que entra algo que quase ninguém usa da forma correta: o Salmo 109. O Salmo 109 não é uma leitura comum. Ele nasce de um momento de confronto real. Foi escrito por Davi quando estava cercado por acusações, mentiras e pressão de todos os lados. E em vez de absorver aquelas vozes, ele fez algo diferente. Ele declarou uma voz mais forte. Ele não ficou em silêncio. Ele se posicionou. E é exatamente isso que torna esse salmo tão poderoso ao acordar. Ele não apenas acalma, ele protege, ele responde, ele define quem tem autoridade dentro da sua mente antes que o mundo tente assumir esse controle. E quando você traz isso para a sua manhã, algo começa a mudar imediatamente, porque não se trata apenas de ler um texto, se trata de qual voz você permite entrar primeiro na sua mente. Antes das notícias, antes das mensagens, antes das preocupações, existe um espaço. E esse espaço define tudo. Quando você preenche esse momento com uma declaração de fé, você não está apenas se acalmando, você está programando seu subconsciente com proteção, direção e força. E é aqui que tudo se conecta com o que Napoleon Hill ensinava sobre a mente. A fé, quando declarada com intenção, deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma força ativa.
uma programação interna capaz de substituir medo por certeza, dúvida por direção. Quando você começa o dia nesse estado, você não reage ao mundo, você influencia o que vai viver. E o mais interessante, isso pode ser ativado em poucos minutos, antes mesmo de você sair da cama. E agora vem a parte que realmente faz diferença. O que você faz nesses primeiros minutos. Porque não adianta entender tudo isso e continuar começando o dia no automático. Existe um pequeno ritual, simples, rápido, que muda completamente a forma como sua mente funciona ao acordar. E quando você aplica isso da maneira certa, você deixa de ser influenciado e passa a assumir o controle do seu estado mental desde o primeiro instante do dia. Começa de forma simples. Antes de pegar o celular, antes de pensar no que você tem que fazer, apenas pare por alguns segundos. Respire fundo, de forma lenta e consciente. Esse pequeno gesto já envia um sinal claro para o seu cérebro. Você está no controle. Em seguida, permita que as palavras do Salmo 109 sejam as primeiras a entrar na sua mente. Não como uma leitura automática, mas como uma declaração. Enquanto você ouve ou fala, visualize sua mente como uma fortaleza, fechada para tudo que não serve, aberta apenas para aquilo que fortalece, protege e direciona. E antes mesmo de se levantar, faça algo que a maioria ignora. Declare a intenção do seu dia. Não uma lista de tarefas, mas o estado mental que você escolhe manter. Algo simples, direto e poderoso. Hoje minha mente está protegida. Hoje eu caminho com clareza e fé. Hoje eu não permito que nada negativo ocupe espaço dentro de mim. Porque quando você define isso logo ao acordar, você não está apenas começando o dia. Você está decidindo como ele vai acontecer. Mas o ponto que realmente muda tudo vem agora. Fazer isso uma vez não transforma sua vida. O que transforma é a repetição. É quando, todos os dias, você escolhe proteger a sua mente antes de qualquer outra coisa. Porque, sem perceber, você começa a construir uma identidade. Você deixa de ser alguém que reage ao mundo e passa a ser alguém que define o próprio estado mental. E é exatamente nesse momento que os pensamentos negativos começam a perder força. Não porque desaparecem, mas porque você parou de alimentá-los. E depois de alguns dias, algo curioso começa a acontecer. Você se percebe mais calmo, mais focado, menos reativo. Situações que antes tiravam sua paz já não têm o mesmo efeito. Decisões começam a ficar mais claras. É como se você estivesse um passo à frente do próprio dia. E não é coincidência, é resultado direto da forma como você escolheu começar suas manhãs. E é aqui que entra a decisão que a maioria evita tomar. Continuar vivendo no automático ou assumir o controle da própria mente. Porque no final, não é sobre tempo, não é sobre dificuldade, é sobre escolha. Escolher proteger sua mente ou deixá-la exposta. Escolher começar o dia com intenção ou permitir que o mundo decida por você. E essa escolha, por mais simples que pareça, muda completamente o destino que você constrói dia após dia. Tudo o que você precisa já está disponível. O conhecimento, a prática, o caminho. O que falta agora é apenas uma coisa: a sua decisão. Amanhã, quando você abrir os olhos, antes de qualquer distração, antes de qualquer influência externa, você vai lembrar disso, vai respirar, vai declarar, vai proteger. Porque a sua mente não é um lugar qualquer, é o ponto de partida de tudo o que você vive. E a forma como você escolhe começar o seu dia define quem você está se tornando. E quando você entende isso de verdade, sua manhã deixa de ser apenas o começo de mais um dia. Ela se torna um posicionamento. Um momento em que você decide, em silêncio, quem tem voz dentro da sua mente e quem não tem. É ali que você escolhe se vai viver reagindo ao que acontece, ou criando o que ainda nem aconteceu. Porque no fim, não é o mundo que define o seu dia.
É o estado mental que você escolhe manter desde o primeiro instante. Então, quando você acordar amanhã, lembre-se disso. Existe um intervalo silencioso antes do mundo falar com você. E é nesse intervalo que tudo é decidido. Se você ocupar esse espaço com fé, intenção e proteção, o seu dia segue uma direção. Se você deixar esse espaço vazio, qualquer coisa toma conta. E no final, não é sobre sorte, nem sobre acaso. É sobre quem assumiu o controle primeiro, você ou o mundo. E a partir do momento em que você assume esse controle, algo muda dentro de você. Não é imediato aos olhos de quem está de fora, mas por dentro tudo se reorganiza. Seus pensamentos ganham direção, suas emoções ficam mais estáveis, suas decisões mais firmes. E o que antes parecia um dia pesado, começa a se tornar um dia conduzido. Porque você não começou reagindo, você começou escolhendo. E no final, é isso que separa duas vidas completamente diferentes. Pessoas que começam o dia sendo influenciadas e pessoas que começam o dia influenciando. Pode parecer um detalhe pequeno, quase invisível, mas é exatamente esse detalhe que, repetido todos os dias, constrói um destino. Então, amanhã, quando você abrir os olhos, lembre-se, você não está apenas começando mais um dia, você está definindo o rumo da sua vida. E se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Existe algo dentro de você que reconheceu essa verdade. Então não ignore isso quando o dia começar. Coloque em prática, nem que seja por alguns minutos. Porque é nesses poucos minutos que você muda tudo. E talvez, a partir de amanhã, você comece a viver de um jeito que nunca viveu antes. Agora, a escolha está nas suas mãos. Continuar como sempre foi, ou assumir, de uma vez por todas, o controle da sua mente. Amanhã de manhã será o teste. Sem plateia, sem aviso, apenas você e esse momento silencioso antes do mundo começar. E é ali que você vai provar para si mesmo quem realmente está no comando da sua vida. Porque no fim, não é sobre o que você sabe, é sobre o que você faz repetidamente quando ninguém está vendo. E a forma como você começa o seu dia revela exatamente isso. Então, amanhã, quando tudo estiver em silêncio, antes de qualquer distração, lembre-se, esse é o momento mais importante do seu dia. Use ele da forma certa e observe o que começa a mudar. E quando essa prática se torna parte de você, não existe mais volta. Você não consegue mais começar o dia de qualquer jeito, porque sabe o impacto que isso tem. Sua mente passa a ter um padrão mais alto, mais protegido, mais consciente. E o que antes era automático, agora é intencional. E é exatamente aí que uma vida comum começa a se transformar em algo muito maior. E a partir desse ponto, você deixa de apenas esperar que as coisas deem certo. Você passa a criar as condições para que deem. Porque uma mente protegida não reage ao caos. Ela se posiciona acima dele. E quando isso acontece todos os dias, silenciosamente, sem esforço aparente, a sua realidade começa a acompanhar esse novo padrão. E é assim que mudanças pequenas, feitas no momento certo, começam a produzir resultados que parecem grandes demais para serem coincidência. E é por isso que amanhã não pode ser só mais um dia. Ele precisa ser o início de um novo padrão. Um padrão onde você não entrega sua mente ao acaso. Não permite que qualquer voz ocupe espaço dentro de você. Um padrão onde você começa com fé, com intenção, com proteção. Porque quando você muda a forma como começa, você muda tudo o que vem depois. Então guarde isso com você. Existe um momento todos os dias em que sua mente está aberta, silenciosa e pronta. E poucas pessoas entendem o valor desse momento. Menos ainda sabem usar. Mas agora você sabe. E quando alguém sabe e ainda assim não faz,
Escolhe continuar no mesmo lugar. Amanhã você tem a chance de fazer diferente. E às vezes é exatamente isso que muda tudo. E talvez você só entenda a força disso depois de viver na prática. Porque existem coisas que não se explicam totalmente, se experimentam. Então não tente analisar demais, não complique, apenas faça. Amanhã, nos primeiros minutos, siga esse processo e observe. Porque quando você sente a diferença por si mesmo, não precisa mais de convencimento. E quando você perceber essa diferença, não vai querer voltar atrás. Porque é nesse ponto que você entende que sempre teve esse controle, só não estava usando. A sua mente sempre foi esse ponto de poder. O que faltava era direção. E agora que você tem, tudo começa a se alinhar de uma forma que antes parecia impossível. Então, a partir de amanhã, trate esse momento como prioridade. Proteja esse espaço como algo sagrado. Não negocie com distrações, não adie, não deixe para depois, porque são esses primeiros minutos que definem o tom de tudo o que vem em seguida. E quando você decide começar do jeito certo, o resto do dia começa a acompanhar. E no fim das contas, é isso que constrói uma vida diferente. Não são grandes decisões isoladas, mas pequenos momentos bem usados, todos os dias. E esse momento, logo ao acordar, é um dos mais poderosos que você tem. Use com consciência, com intenção, com fé, porque quando você acerta o começo, o resto tende a se alinhar. E quando isso se torna parte da sua rotina, você percebe algo ainda mais profundo. Não é só o seu dia que muda, é a forma como você se enxerga. Você passa a confiar mais em si mesmo, nas suas decisões, na sua direção, porque todos os dias você provou, ainda que em silêncio, que está no controle. E essa confiança muda tudo. E é exatamente assim que uma nova realidade começa a ser construída, de dentro para fora, um dia de cada vez, sem pressa, sem barulho, mas com consistência. Porque quando a sua mente está alinhada, protegida e direcionada desde o início, tudo o que você faz ao longo do dia passa a carregar essa mesma força. E é isso que, com o tempo, transforma não só seus dias, mas toda a sua vida. E tudo começa de um jeito simples. Amanhã, quando você abrir os olhos. Antes de qualquer coisa, escolha como esse momento vai ser. Respire, declare, proteja e observe o que começa a mudar. Porque quando você muda o começo, você muda o final. E quando o final muda, sua vida nunca mais volta a ser a mesma. Agora, tudo depende de você. Amanhã de manhã é onde tudo começa. E dessa vez, faça diferente, porque é no diferente que o novo começa. Então amanhã, quando tudo estiver em silêncio e o mundo ainda não tiver tocado a sua mente, lembre-se de uma coisa simples. Esse momento é seu. Não entregue ele, não desperdice, porque é ali, nesse pequeno intervalo, que você decide se vai viver reagindo, ou se vai começar, de uma vez por todas, a assumir o controle. E quando você fizer isso, mesmo que pareça pequeno no começo, você vai perceber que não está apenas mudando uma manhã. Você está mudando a forma como vive cada dia. Porque tudo o que você constrói lá fora começa primeiro dentro da sua mente. E é exatamente por isso que tantas pessoas tentam mudar de vida, mas continuam presas no mesmo lugar. Elas querem resultados diferentes, mas continuam começando o dia do mesmo jeito, sem direção, sem proteção, sem intenção. E enquanto isso não muda, nada realmente muda. Mas você não precisa continuar assim. Agora você sabe exatamente o que fazer. Sabe o momento, sabe o processo, sabe o poder que existe nisso. E quando alguém tem clareza e ainda assim não age, escolhe permanecer no mesmo ciclo. Mas quando decide aplicar, mesmo que de forma simples, começa a sair dele imediatamente. E é aqui que a diferença acontece de verdade, na ação. Não perfeita, não complexa,
apenas feita, porque não é sobre fazer tudo certo, é sobre não deixar esse momento passar em branco. É sobre usar esse início do dia como um ponto de virada, ainda que silencioso. E quando você faz isso hoje, amanhã já não começa do mesmo jeito. E depois de alguns dias repetindo isso, você começa a perceber algo que antes parecia distante. Sua mente mais leve, suas decisões mais firmes, sua energia mais estável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de entrar nele todos os dias. E é nesse ponto que você entende algo que muda tudo. Não é o que acontece com você ao longo do dia que define sua vida, mas como você entra nesse dia. Porque quando você começa protegido, alinhado e consciente, o que vem depois já encontra uma versão sua muito mais forte. E quando isso se repete, dia após dia, deixa de ser uma prática e passa a ser quem você é. Você não precisa mais se lembrar, não precisa se forçar. Você simplesmente não aceita começar o dia de outra forma, porque agora você sabe o valor desse momento e sabe o impacto que ele tem em tudo o que você vive. E é exatamente aqui que a sua vida começa a tomar um novo rumo, não de forma explosiva, mas consistente, porque enquanto a maioria continua começando no automático, você começa com intenção. E essa diferença, quase invisível no início, é o que ao longo do tempo separa quem evolui de quem permanece no mesmo lugar. Então, quando você abrir os olhos amanhã, não corra para o mundo. Fique ali por alguns segundos. Respire, declare, proteja. Porque esse momento, por menor que pareça, é o ponto de partida de tudo. Se isso fez sentido para você, escreve agora: minha mente é blindada e próspera. Não como um comentário, mas como um compromisso. E se você conhece alguém que precisa começar o dia de forma diferente, compartilha isso com essa pessoa. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é ouvir a coisa certa no momento certo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai continuar aprendendo como alinhar mente, fé e propósito todos os dias. E lembre-se, quando você protege a sua mente ao acordar, você não está apenas tendo um dia melhor, você está construindo uma vida completamente diferente. E agora, tudo começa com o que você vai fazer no próximo amanhecer. A escolha já foi mostrada. O caminho também. Amanhã é você quem decide. Seja a decisão que muda tudo. E comece antes que o mundo comece por você. Porque quem assume o primeiro minuto, assume o controle do dia. E quem controla o dia, começa a controlar o próprio destino. Agora é com você. Amanhã, sem falhar, sem distrações, sem desculpas. Só você. E a decisão que muda tudo. Comece certo e observe sua vida começar a responder.